Nesse mês de abril, diversas datas especiais é celebrada. Entre elas, a tradicional dos brasileiros está a Páscoa. Diversas maneiras de se comemorar essa data tão especial e entre elas está de se presentear, o ente querido, seja o namorado, a namorada, o esposo, a esposa ou os filhos, a questão do ovo de Páscoa. Mas o que tem gerado muito questionamento por parte dos brasileiros é em relação às altas dos preços. Diante disso, nossa equipe de reportagem conversou com uma professora mestre em contabilidade que fala diversas dicas de como se economizar e presentear a quem você ama com ovo de Páscoa. Bom, então todos nós sabemos que, assim como as demais datas comemorativas, a Páscoa é uma data bastante comercial. As pessoas elas vão em busca, dos presentes. Existe aí uma cultura muito grande em presentear, dando chocolates aí, principalmente no formato de ovos, uma cultura que já vem de longa data. E costumeiramente, nesse período, os chocolates eles têm um valor agregado um pouco maior do que aqueles que a gente está acostumado a pagar durante as épocas normais, aí, digamos, normais durante o ano, É importante lembrar que o orçamento familiar ele precisa ser pensado e respeitado. Então, muitas vezes as pessoas elas se deixam levar pelo momento, e acabam gastando mais do que aquilo que o orçamento lhes permite. Então, é importante comemorar, claro que é importante presentear nesses momentos, mas é importante que o consumidor ele faça os cálculos aí, principalmente no que diz respeito ao peso dos chocolates em relação ao que ele compraria com o mesmo valor, caso não estivesse comprando um chocolate no formato de um ovo de Páscoa. Então, são dicas simples, que o consumidor ele pode trazer para a sua realidade, Pode sim continuar comprando, pode sim comemorar a Páscoa, mas pode também procurar, por exemplo, aí os empreendedores individuais, aquelas pessoas que trabalham de forma mais artesanal, que muito provavelmente terão também preços mais atrativos, para que eles possam adquirir os produtos e comemorar essa data tão importante. E professora, também questão de crianças, bem lembrada essa questão da criançada, os pais levar as criançadas ali não é uma boa ideia, Isso é mais ou menos comprar material escolar, Quando um pai vai comprar, por exemplo, um presente de Páscoa, ele vai comprar mais com a razão. Então, ele vai respeitar o orçamento, ele vai fazer um cálculo daquilo que ele precisa. E a criança, ela já vai olhar com aqueles olhos de desejo, e aí, muitas vezes, os pais, eles mesmo não podendo, vão querer fazer a vontade da criança. Então, é uma boa dica deixar os pequenos em casa, trabalhar aí com elemento surpresa, que eu tenho certeza que as crianças, por menor que seja o ovo, se o pai e a mãe fizer aí um trabalho, de surpreender a criança, pintando, por exemplo, patinhas de coelho no chão, enfim, tudo isso vai fazer com que a criança se alegre ainda mais, Então, é uma boa dica deixar os pequenos em casa e comprar, respeitando o orçamento, primando aí pelo lado da razão e não pelo lado da emoção no momento das compras. Maravilha, professor. É isso, que essas dicas gerais mesmo e bem pontuado, você falando das dicas, eu lembrei agora essa questão mesmo da criançada, que é uma regra geral, quando se trata das dicas comemorativas. É essa a ideia, a gente ouvir dessa reportagem que a gente fazer, ouvir uma especialista, como a senhora é mestre, em contabilidade e ouvindo aí da senhora, então, essa parte. Fora isso, como a senhora tem mais especialidade nessa questão do consumidor, se você querer acrescentar alguma coisa a mais em relação para que o consumidor... A ideia, professora, da reportagem é trazer essa conscientização para o consumidor, para que ele esteja aí consciente na hora de for ali ter os gastos. Então, fora isso, caso a senhora querer complementar algo a mais, fique à vontade, tá? Uma outra dica bastante não só para os chocolates, mas para os nossos produtos do dia a dia. A gente tem visto uma grande alta, aí, principalmente nas frutas e verduras. Então, o que nós consumidores precisamos ficar atentos aí? Nós precisamos dar prioridade para consumir aqueles alimentos que estão sendo produzidos na época. Então, de repente, se você tem, como é o exemplo da cenoura, e do tomate, que hoje são 2 itens que estão
afetando bastante o orçamento do consumidor. São 2 itens que, de repente, você pode substituir por outras verduras e outros legumes, né, que estejam disponíveis na época, que sejam produzidos no seu município. Tá? Então, assim, né, dá prioridade para aqueles produtos que estão sendo produzidos na época, né? Também priorizar a compra daqueles produtos produzidos na localidade. Então, as feiras livres, né, as feiras municipais, elas são muito bem-vindas. Você contribui com a economia local, você contribui com a agricultura familiar, com os pequenos produtores do município e ainda consegue economizar.